Se você achou, diga amém. Amém. Diz assim o texto. Aleluia. Saiba disto, nos últimos dias sobrevirão. Diga assim, sobrevirão. Sobrevirão. Diga sobrevirão. Diga tempos terríveis. Os homens serão egoístas, avarentos, presunçosos, arrogantes, blasfemos, desobedientes aos pais, ingratos, ímpios, sem amor pela família, irreconciliáveis, caluniadores, sem domínio próprio, cruéis, inimigos do bem, traidores, precipitados, soberbos, mais amantes do prazer do que amigos de Deus, tendo aparência de piedade, mas negando o seu poder. Afaste-se desses também. São esses os que se introduzem entre as casas, conquistam as mulheres instáveis, diga-se mulheres vulneráveis, sobrecarregadas de pecado, as quais se deixam levar por toda espécie de desejo. Elas estão sempre aprendendo, mas jamais conseguem chegar ao conhecimento da verdade. Feche seus olhos, curve a cabeça, vamos orar. Deus, em nome de Jesus, muito obrigado pela tua presença nessa noite. Continua com a tua igreja, continua conosco. Fala aos nossos corações. Precisamos ouvir tua voz. Nós aprendemos o ladrão da palavra, o ladrão da semente. E profetizamos que todos que estão aqui são tua terra. Que receba a semente da tua palavra com seus corações da tua terra. E que produza de 30, 60, 100 por um. Em nome de Jesus. Se você acredita, diga amém. Amém. Queridos, essa exortação, poderia dizer, de Paulo ao jovem pastor Timóteo, é um apóstolo veterano escrevendo para um jovem pastor. Ele vai dizer que a igreja nos últimos dias vão viver tempos terríveis, ou a terra nos últimos dias vão viver tempos terríveis. Se Paulo ele já tinha essa perspectiva, é óbvio que Paulo tinha um dom profético, nós não temos dúvida disso. Ele fala coisas proféticas também, não só apostólicas, não só de ensinamento, não só como doutor e mestre da lei, mas essa é uma das profecias do apóstolo Paulo. Ele fala que não esse tempo, mas nos últimos dias. E nós estamos a cada dia, a cada minuto, mais perto do fim de dias. Estamos mais perto do fim. Agora estamos mais perto do fim do que quando começou o fim. Porque Deus está voltando. Yeshua está voltando. E Paulo vai dizer que nos últimos dias vai vir tempos terríveis. Homens egoístas, avarentos, presunçosos, arrogantes, blasfemos, desobedientes aos pais, ingratos, ímpios, sem amor pela família, irreconciliáveis. Essa é a natureza da terra hoje. Se você perguntar para um cristão que tem entendimento da palavra e que gosta de fazer uma análise sobre o que a palavra diz e o tempo que nós estamos vivendo, ele fala assim: estamos nesse tempo. Estamos vivendo esse tempo. Cada dia mais o homem se afasta de Deus, cada dia mais ele se esquece de Deus, cada dia mais ele está difícil de ser aplicado, porque ele quer viver pelo seu próprio estômago, pela sua própria vida, pelo seu próprio ventre, pelo seu próprio olho, pela sua própria boca. É o seu Deus. E assim se torna inimigos, rebelando-se contra Deus, irreconciliáveis. Não há conciliação, não tem como retornar para Cristo, porque eles estão tão perdidos que eles não conseguem voltar para o caminho. É isso que Paulo está dizendo. E o nome desse tempo se chama apostasia. Diga apostasia. Apostasia. O que significa apostasia? Apostasia é rejeitar a Deus. Quando uma pessoa conhece Jesus, conhece a fé e abandona a fé a qual ela experimentou, ela se torna uma apostata. Esse é o espírito que tem dominado nesses dias. O esfriamento no meio da igreja. O interessante é que quando Paulo fala sobre esta palavra, ele não está falando simplesmente do mundo, mas ele está falando também da igreja. Pastor, existem pessoas da igreja assim. Tem pessoas que passam mais tempo assistindo uma pregação de um cara que você nem conhece, mas não honra o teu pastor. Ah, o pastor falando de tal, eu sou cristão, eu congrego. Qual a igreja? Não é a igreja do pastor, do bispo, do apóstolo,
do profeta fulano de tal. Onde ele é? Não, é pela internet. Você não sabe como é a vida dele, você não sabe o que ele faz, você não sabe qual a conduta dele com os filhos, com a esposa, você não sabe se ele compra e paga, você não sabe se ele é adúltero ou mentiroso. E se afastaram da sã e verdadeira doutrina. E são enganados por essa fantasia mentirosa. E vivem uma fé fingida, uma fé mentirosa, porque acham que estão servindo a Deus. Não que os pastores da internet não sirvam a Deus, é isso que eu estou dizendo. Mas é melhor você estar perto de alguém que está te conhecendo. E sabe que é você que pode ir na tua casa, que vai te visitar. Que você conhece a família, que você conhece o caráter. Deus está chamando, irmãos, a sua igreja para se aproximar. Glória a Deus! A igreja é como uma fogueira, eu não canso de dizer isso. A fogueira, ela só perde o seu fogo quando, os troncos, as varetas, a madeira se afastam uma da outra. A igreja só perde o seu fogo quando, a fogueira só perde o seu fogo quando a madeira se afasta uma da outra. Deus está dizendo para nós somos essa fogueira. A igreja só irá perder o seu poder quando você achar que você consegue andar só. Quando eu achar que eu sozinho vou mais longe, que eu não preciso de você, que eu não preciso do pastor Pança, que você não precisa de mim, que você não precisa de Pança, e que cada um por si, Deus por todos. Não. A salvação é individual, mas a Bíblia fala que nós aquecemos uns aos outros. Aleluia! Nós consolidamos uns aos outros. Nós aperfeiçoamos uns aos outros. 2 Coríntios capítulo 1. Deus está nos chamando, queridos, para vivermos isso. A plenitude da graça de Deus, não apostasia. Pastor, o senhor falou para que o tempo é apostasia. Sim, mas você não precisa viver. O tempo, o cenário atual é apostasia, mas eu não quero isso para a minha vida. No livro de Lucas capítulo 8, versículo 13, Jesus vai dizer assim: os que caíram sobre a pedra são os que receberam a palavra com alegria, quando ouvem, mas não tem raiz. Diga assim: não tem raiz. Não tem raiz. São aqueles que ouvem a palavra do culto, ouvem a administração, ouvem o que é ensinado na igreja, no estudo de ensino, mas não conseguem descer para o coração e gerar raiz. Quando é que a semente gera raiz? Diga assim: quando ela se torna fecunda, quando ela se torna fértil, a semente ela começa a germinar, e a primeira coisa que sai da semente são as pequenas raízes. As pequenas raízes, o caule e as pequenas raízes. E Jesus fala justamente sobre a semente, simbolizada com a palavra de Deus, que muitos não conseguem crescer. Sabe por quê? Porque ouve, mas não pratica. E ele continua dizendo: creem durante algum tempo, mas desistem na hora da provação. É a semente lançada sobre o pó ou sobre as pedras. A semente que é lançada sobre a terra, onde tem poeira por cima. Ela parece que ela vai tentar, mas não consegue gerar raiz, aprofundar raízes. E Deus disse que nós somos como árvores plantadas junto ao ribeiro, raízes fortes para se alimentar do ribeiro, raízes fortes para se alimentar da água. Diz a palavra de Deus no livro de 2 Tessalonicenses capítulo 2, versículo 3 e 4. Diz assim: não deixe que ninguém os engane, de modo algum, antes daquele dia virá a apostasia. Diga assim: virá a apostasia. Então será revelado o homem do pecado e o filho da perdição. O que Paulo está dizendo aqui para a igreja de Tessalônica? Que antes que venha no tempo do Senhor, a volta de Cristo, vai vir a apostasia. O que é apostasia? De esfriamento. Às vezes prega palavra de ensino, de aquecimento para a igreja se aquecer, voltar a queimar. E os irmãos falam assim: pastor, eu estava já precisando dessa palavra quando eu estava vivo. Eu sei que você estava vivo. Ele, como é que você sabe? Porque o tempo agora é apostasia. Se você não está para disciplinar o seu corpo a buscar a Deus, você vai viver um corpo que Deus vive. Se você não disciplinar o seu corpo, assim: carne, não quero pecar, carne, não quero mentir, carne, não quero pensar contra o meu irmão, eu não quero falar mal de fulano Beltrano, eu não quero desejar mal a fulano Beltrano.
Eu não quero deixar de abençoar e perdoar, eu quero perdoar todos. Se você não disciplinar a sua carne, você vai cair na apostasia. Se você não tiver um tempo de busca incessante, você vai cair num esfriamento geral, que se chama apostasia. Antes do tempo da volta de Jesus vem a apostasia. Por isso que nós falamos e dizemos: Jesus está perto, Jesus está muito perto, Jesus está voltando, Jesus está vindo, porque estamos no tempo de frieza. Mas pastor, já viu o senhor falar várias vezes que vai vir um avivamento? Sim, vai vir um avivamento. Vai vir um avivamento, sabe por quê? Porque a Bíblia vai dizer que o amor de muitos se esfriará, mas de não todos. Não serão todos. Muitos, a maioria vai se esfriar. E quando a palavra de Deus diz isso, que Jesus fala em Mateus 24, ele não está falando sobre o mundo, ele está falando sobre a igreja. O amor de muitos vai se esfriar. Mateus 24, 12. O amor de muitos vai se esfriar, mas não vão ser todos. A maioria da igreja vai se esfriar. Quando aqui se diz igreja, a maioria dos líderes vão se esfriar, dos que se acham de Deus e não são. Mas a igreja verdadeira em Cristo Jesus viverá uma vida. Se você perguntar para um homem de oração, para uma mulher de oração, como é que você está? Está difícil. Eu continuo com fome de Deus. Eu continuo lendo a Bíblia. Deixar de vir a um culto para assistir um futebol? Não, eu continuo buscando Deus. Deixar de vir a um culto para ficar em casa? Não, eu continuo buscando Deus. Deixar de ler a palavra de Deus? Não, eu continuo lendo a palavra de Deus e buscando Deus. Os homens e mulheres de Deus continuam fazendo isso, e os que não são, não fazem, porque estão dentro de um processo de esfriamento, de afastamento de Deus. Mas como? Eu estou vindo para o culto, de vez em quando eu venho, escuto a palavra, estou até o dízimo, uma ofertazinha ali. Outros são mais miseráveis, não dá nada, mas outros dão. Mas o seu coração está distante de Deus. Deus não quer o teu dinheiro, Ele quer o teu coração. Aleluia! Depois Ele quer tudo teu, mas primeiro Ele quer o teu coração. Ele quer que você seja inclinado, submisso à vontade dEle, submisso ao querer dEle. Dele é o querer, dEle é o realizar. Amém. A apostasia não pode tocar na igreja verdadeira. Digo mais, a apostasia não irá ter influência sobre a igreja verdadeira. A igreja verdadeira é aquela que tem um fogo, aquela que tem azeite, aquela que tem a lamparina acesa. Ela pode até cochilar um momento, mas quando ela acordar, ela tem azeite. Amém. Por um período, por uma noite, a igreja cochilou, mas a igreja voltou a falar sobre a volta de Jesus. Aleluia. A igreja verdadeira voltou a falar sobre o retorno, sobre o grande espetáculo que toda a humanidade verá, a volta de Cristo. A igreja verdadeira voltou a falar sobre a volta de Yeshua, porque Yeshua vai voltar para buscar a sua igreja. Jesus vai voltar para buscar a sua igreja. Mas qual igreja, pastor, que está dormindo? Não, aqui acordou. Diga assim, aqui acordou. Aqui acordou. A igreja que despertou do sono. O escritor de Hebreus capítulo 6, versículo 4 a 6, vai dizer assim: ora, para aqueles que uma vez foram iluminados, provaram do dom celestial, tornaram-se participantes do Espírito Santo, foram batizados no Espírito Santo, experimentaram da bondade da palavra, conheceram a palavra de Deus e os poderes da era que vive, mas caíram. É impossível que sejam reconduzidos ao arrependimento. Essa para mim é uma das palavras mais duras da Bíblia. Com Mateus 7, não os conheço. O que essa palavra está dizendo? Pessoas que experimentaram de Deus, conheceram o Espírito Santo, tiveram experiência com o Espírito Santo, tiveram dons do Espírito Santo, conheceram, não experimentaram da bondade da palavra, tiveram revelações da palavra, até pregou em um culto.
É impossível. É impossível que sejam reconduzidos ao arrependimento, porque eles já experimentaram de tudo, mas não conseguem voltar o seu coração para a presença. Arabaço, guerreiros, a presença de Deus é a nossa maior dádiva. A presença de Deus é o nosso maior presente, igreja. Que cargo, eu quero cargo, eu não quero título, eu quero Jesus. Eu quero dinheiro, eu quero Jesus. Eu quero a presença de Deus, eu quero que a igreja beba da presença de Deus, que minha casa e meus filhos bebam da presença de Deus, que vocês bebam e se embriaguem, como disse Jeremias 23, sejam embriagados como bêbados por causa da palavra. Aleluia! É impossível para isso. Não se engane neste lugar, irmão. Busque o Senhor, reconduza o seu coração ao centro da vontade de Deus. Aí eu sou bonzinho, eu dou o dízimo. Eu disse, não te salva, irmão. Se alguém te ensinou que diz não salva, eu te mentiro para você, porque não salva. Efésios capítulo 2, versículo 9, a salvação vem pela graça, mediante a fé em Jesus. Isso não vem de vós para que ninguém se glorie, vem de Deus, não vem de obras. É Jesus que salva, é na fé, é na perseverança. O que a fé acredita, Ele está comigo. Há tudo errado, Ele está comigo. Eu estou no hospital, Ele está comigo. Faltou uma mistura em casa, Ele está comigo. Faltou arroz, Ele está comigo. Faltou feijão, ajudar, Ele está comigo. E Jesus pergunta para ele: vocês não querem ir embora? Não, não. Me abandone também. Aí você vai dizer para ele: para que irmos nós todos somos isso? Aleluia! Lá quando eu mando os irmãos embora, o irmão, você pode ir embora, volta à igreja, vai para a igreja, prega o evangelho mais fácil. Por que Jesus mandou os discípulos embora? Vocês não vão embora também não? Vão embora. Vocês também não vão abandonar a fé também não? Aqui iremos nós, que vocês só três palavras de vida. Aleluia. Aí Jesus reclama da presença do pastor Marco, que é dúvida, do pastor Costa, que é dúvida. Aí Jesus era mais duro, mandou o povo embora. Vai embora, se manda. Some daqui. Não, sim, mas a gente não pode ir embora. Porque a palavra vem de ti. A palavra vem de ti. Diz a palavra de Deus, queridos. Em 1 Timóteo 4, versículo 1, vai dizer que o Espírito, no texto sequencial ao texto que nós lemos. Na primeira carta de Timóteo 4, 1, vai dizer que o Espírito diz claramente que nos últimos tempos alguns abandonarão a fé e seguirão o quê? Espíritos enganadores e doutrinas de demônios. Quando você pensou em sair da presença de Deus, ou se algum dia você saiu da presença de Deus porque você foi ensinado, mentoreado por demônios. Quem diz isso? Aqueles que saem da presença de Deus é porque os demônios estão olhando e dizem: não faça isso, não pecadinho nada, moço. Uma cervejinha, nada. Uma mentirinha, nada. Um adultériozinho, nada. Vai, continue. Quem está sendo seu professor? É o diabo. Quando a sua mente volta ao passado e você fica preso lá, não era bom, era gostoso, quando eu saía, quando eu pegava, quando eu namorava, quando eu bebia, você está sendo mentoreado pelos demônios. Precisamos amar muito Jesus para não sair da presença de Jesus.
Precisamos ser muito apaixonados por Jesus para não abandonar Jesus, igreja. Precisamos estar solidificados, enraizados em Cristo, enxertados em Cristo para não abandonar Jesus. Para isso. O que a gente fez cair, igreja? O que a gente fez sair da presença? São os ensinamentos do diabo. Não, pastor, não vi agora, não. Foi um pensamento, não foi um demônio. Foi um pensamento. Eu estava conversando com uma pessoa pedalando. Aí a pessoa, rapaz, eu assisto tal coisa, tal coisa. Eu falei, você sabe que você assiste tal coisa, tal coisa, o demônio está do teu lado. Ele parou assim. Eu falei, faz um teste. Quando você sentir vontade de ver, de assistir, de olhar, diga assim: demônio, sai daqui agora, senão nós estamos arrepiando do teu lado. Faça um teste. Ele parou. Eu olhei para mim e disse: faça um teste. Você faça a sua oração, não der vontade, desejo, é porque o demônio está do teu lado, mandando você pecar. Nós vivemos uma luta, irmãos. Ou você cede para as concupiscências e desejos da sua carne, ou você cede para a voz do Espírito. Ou você ouve a voz do diabo para satisfazer a sua carne, ou você ouve a voz do Espírito para satisfazer a Deus. Está diante de ti a bênção e a maldição. Caim, o pecado está fora. Se você escolher o pecado, você vai sofrer consequências. Estou parafraseando, Deus fala no cara. Se você não escolher, tá? A escolha é sua, filho. Caim, o pecado está fora. Se naquela época Deus falava, que tinha o Espírito Santo dentro, quanto Deus não fala conosco hoje? Aleluia! Não faça, não pegue, não ceda, não minta, não assista, não olhe, não deseje, não fique com raiva, perdoe. Quando o Espírito Santo fala, obedeça, sirva, siga, leia a palavra, renuncie. Quando o Espírito Santo de Deus fala conosco, quando o Espírito Santo grita com gemidos inexprimíveis, para que a apostasia não entre em nós, para que o esfriamento, a frieza não entre em nós. Não, mas eu estou firme porque minha mulher ora. Eu estou firme porque meu marido é um homem de Deus. Eu estou firme porque meu pai ora por mim. A oração da tua mulher, a oração do teu marido, a oração do teu irmão, a oração dos teus pais, ele só vai servir quando você estiver vivo. Depois que você morre, segue o seu destino. Porque agora é outra religião, né? Aqui na palavra de Deus, morreu e segue o juízo, Hebreus 9:27. Deus está nos chamando, irmãos, para renunciarmos o pecado e vivermos em Deus. Renunciarmos o mundo e vivermos para Deus. Há 22 anos eu renunciei ao mundo em Jesus. Ele me escolheu e eu me apaixonei por ele. Aleluia! E que ele me leve hoje. Que ele me resgate hoje. Que eu morra hoje. Se eu for escarnecer o nome de Cristo. Se eu for dar mau testemunho. Que essa seja a minha última noite. Se eu for escarnecer Cristo. Não volta a ter conosco. Eu não estou falando da boca para fora, eu estou pacto que ele dá, para que o nome dele não seja vergonhado. Aleluia! Deus está nos chamando, Deus, para amarmos mais Deus do que nós mesmos. E quando nós amarmos Yeshua, você vai ver que não é a parede, não é a estrutura, não é o pastor que está pregando, não é o irmão que está pregando. Jesus está morto. Aleluia. O Espírito Santo está morto. Aleluia. É a voz dele que você está ouvindo. Eu amo estar sentado sendo ministrado.
Eu amo ser ministrado. Quando o sabia foi dessa aí, ele sabe. Eu amo sentar no banco para ser ministrado. Eu paro, não só para ouvir falar, mas só para ouvir. Para Deus que é bom. Aleluia. Todos os dias eu agradeço a Deus de onde Ele me tirou. Eu não me esqueço de onde Ele me tirou. Sabe que eu não esqueço? Para nunca mais voltar para lá. Eu não esqueço da droga, da cocaína, da maconha, da benzina, do lança que eu cheirava, da maconha, do cigarro branco, da cachaça. Eu não esqueço. Sabe por quê? Para não voltar para lá. Amém? Fala para todo ter prazer. Não tenho. Eu tenho nojo. Eu tenho nojo de beber. Eu tenho nojo de cigarro. Mas eu não esqueço para não voltar. Lembra de onde caíste e volta ao primeiro amor. Aleluia. E vive as primeiras obras. Diz a palavra de Deus. 2 Timóteo 3, 7 mais ou menos. O estágio mais perigoso da apostasia. Vai dizer assim: as quais se deixam levar por toda espécie de desejos. Elas estão sempre aprendendo. Ó, aprendendo, diga assim, sempre aprendendo. Mas jamais conseguem chegar ao conhecimento da verdade. Esse é o estágio mais perigoso da apostasia. Qual é, pastor? É quando você vem ao culto, ouve a palavra, lê a Bíblia, ora, mas não chega onde Deus quer que você chegue. O que está fazendo isso? É o estágio mais perigoso. Sabe o que é? Você não está fora, você está dentro. Então Paulo está falando sobre apostasia, sobre o quê? Apostasia dentro da igreja. Você participa do culto, participa do ciclo de oração, vem para a oração de madrugada, não perde o culto, ouve a palavra, mas essa palavra não chega em você. Você ouve, você fala, mas como o diabo diz, é como o homem que olha o seu rosto no espelho e não se lembra da sua face como é. Assim aquele que ouve a palavra de Deus e não vive. Para mim é o estágio mais perigoso. Isso é uma cauterização. É quando nós estamos cauterizados com o pecado. Eu saio daqui e vou pecar. Eu saio daqui e vou mentir. Eu saio daqui e vou adulterar. Saio daqui e vou falar mal do irmão. Eu saio daqui e continuo difamando. Eu saio daqui e continuo comprando e não pagando. Eu saio daqui e continuo mentindo. Eu saio daqui e continuo vendo pornografia. É o estágio mais perigoso. Porque você está confortado pela palavra. Acha que está fazendo algo certo, mas a sua mente está cauterizada a viver uma vida de pecado, a viver um relacionamento com o diabo. Quando nós vivemos uma vida de pecado, nós vivemos um relacionamento com Satanás. Quando nós somos escravos do pecado, nós vivemos um relacionamento com o diabo. Porque comemos e bebemos daquilo que ele bota para a mesa, e comemos e bebemos daquilo que está na vontade de Deus. Pode um homem ser dia dos senhores, Mateus 6,24, ele vai agradar a um e desagradar ao outro, ou vice-versa. Deus está dizendo para nós: obedeça a voz do Espírito Santo. Aleluia! Viva o Espírito da verdade em você. Paulo vai dizer que a paz de Cristo no seu coração seja o vosso juiz. Quer saber se você está certo ou não? Você está em paz? Está em paz? Não é o teu juiz. Está em paz? Se não está em paz, é porque você não tem Cristo em você. Que a paz de Cristo seja o vosso juiz. Se você tem a paz, você está com Cristo. Aí fala: paz do seu pai, você não é irmão. Irmão, ora porque eu não tenho paz, não. Fala, pede oração. Quando eu não estou vendo, peço para minha esposa: ora por mim. Eu ligo para os meus pastores: ora por mim. Chora
orar por mim, ora por mim, precisa orar. Seja humilde. É isso. Pastor, você está com problema na área da sexualidade? Fala comigo. Eu estou com problema na área da mentira, do perdão. Eu estou com problema na área da homossexualidade. Fala. Abre o seu coração. Nós não devemos jogar pedra em você, nós devemos te crucificar. Jesus já morreu crucificado. Amém. Que ele não tem pecado, é cheio de pedra. Quando vê crente jogar pedra para todo lado, que é cheio de pecado, cheio de ferida. Quando vê crente condenando um ao outro, que está todo desgraçado, como diz os pastores, amigo meu, está cheio de pereba. Lembra da pereba que a gente falava? Ó, o menino está cheio de pereba, menino perebento. A gente não usa essa palavra, não. A pereba, os caçambos, cheio de feridas, leproso. Ninguém fala do pecado. A igreja está aqui para curar a igreja. O corpo está aqui para curar o corpo. Eu já falei com a irmã Paula, nós vamos fazer um seminário de cura interior de um dia. Vai ser uma meditação de 1h30, 2 horas, que é que vocês conhecem. No próximo mês eu mostro. Na segunda quarta-feira, logo depois do carnaval, a gente vai estar fazendo aqui um seminário de cura interior. Tá bom? Uma quarta-feira. São 1h30, 2 horas de seminário. Você conhece. E você vê quanto nós precisamos de cura. Quanto eu e você precisamos curar a nossa alma. Então, quando você ouve a palavra, quando você participa do culto, quando você participa da bênção, quando você é ativo na igreja, e essa palavra não te muda, isso está dizendo que você não consegue chegar ao conhecimento da verdade. Quem falou isso? Paulo. 2 Timóteo capítulo 4, versículo 7. Você não consegue chegar porque você ouve, mas não vive. Então me diga uma coisa: se você não consegue chegar ao conhecimento da verdade, você pode se salvar? Não! Porque você não consegue chegar ao conhecimento, você não consegue atingir aquilo que vai te lavar. Porque a sua mente está cauterizando. É o estágio mais difícil. É o estágio mais complicado. É a noiva que se veste de noiva, que tem cheiro de noiva, que se arruma como noiva, mas que não tem o quê? Azeite. Sem azeite você não vai acender o candeeiro. Quando a Bíblia fala sobre lamparinas, a gente fala sobre isso. A lamparina é o candeeiro que a gente usava antigamente na roça. Se você pegar um candeeiro que esteja um pouco molhado, a estopa de fora, ele vai acender. Só que o que vai acontecer com ele? Ele vai apagar a chama rápida. Porque acendeu-se o fogo, mas ele não tinha o quê? Azeite. Tem irmãos que acendem o fogo, mas apaga. Tipo, está abençoado, pastor, pede que palavra abençoada, pastor, lança glória a Deus todo dia. Não tem o quê? Azeite. Pastor, o que é azeite? É a presença do Espírito Santo. Aleluia! É você deixar ele esquadrinhar, ele mostrar. Não é te acusar, não. O Espírito Santo não acusa. Ele só mostra aí para você dar, você tem que mudar. Ó, vai continuar não. Como professor, o professor não fala, você não sabe, você é bom. Não, o professor não faz isso. Se ele fazer isso, ele perde o emprego dele. Ele fala assim, não, a fórmula certa é essa. O padrão é esse. O procedimento é esse. O caminho é esse. O Espírito Santo é a mesma coisa. É nosso tutor, é nosso paracleto. É o nosso pedagogo. Ele vai falar assim, faça assim, vai dar certo. Pare de mentir, pare de odiar, pare de ter raiva, pare de pecar, pare de desejar, pare de ver o que não é para ver, pare de ouvir o que não é para ouvir. Pare de tocar o que não é para tocar. E por fim, irmãos, em Hebreus capítulo 10, 26 e 27, vai dizer
continuamos a pecar deliberadamente, depois que recebemos o conhecimento da verdade, já não resta sacrifício pelos pecados, mas tão somente uma terrível expectativa de quê? De juízo e de fogo intenso que consumirá os inimigos de Deus. O que é que o Senhor de Deus está dizendo aqui? Se continuamos a pecar intensamente, pecar como se não se houvesse amanhã, dentro da igreja continuando pecando, morrer pecando, mas era filho de crente, era filho de pastor, era servo, era apóstolo, era bispo, era sempre querubim, não sei lá quem a pessoa era na igreja. A palavra de Deus diz: se ela morrer dessa maneira, a expectativa, a vida dela é o inferno. Esse fogo é o fogo do inferno. A expectativa de juízo de fogo, ou seja, julgamento de fogo. Não se engane. Vou te dar dois conselhos. Pastor, eu sou subidor. Vou te dar duas opções. Ou mude a sua vida hoje e siga de verdade, ou segue a igreja. Ou mude a tua vida hoje e siga Jesus verdadeiramente, ou vai para o mundão. Curta tudo que tu puder. Fala assim: vou para o inferno, vou fugir tudo. Por que, pastor? Porque se tu não mudar a tua vida aqui dentro, se tu não mudar teu coração ouvindo a palavra de Deus, tu vai para o inferno do mesmo jeito. Eu estou mentindo, pastor? Como assim? O que o texto diz? Olha novamente: se continuarmos a pecar de maneira deliberada, de maneira à vontade, avulsa, delivery, depois que recebemos o conhecimento da verdade, já não resta mais o sacrifício da verdade para nós, porque o sacrifício pelos pecados, mas não tão somente uma terrível expectativa, uma horrível, horrenda expectativa de fogo e juízo. Ou eu vivo para Deus ou não vivo, irmãos. É o tempo da igreja se definir. Essa palavra nunca foi tão atual. Definir. Eu sirvo a Deus, eu não sirvo. Não dá para mentir mais. Não dá para nos enganar mais. Não se engane. Se alguém fosse te pagar com uma nota de R$500 que você recebia, existe uma nota de 500? Se alguém pode pagar o seu salário com a nota de 500 para receber, diria sim ou não? Porque não existe. A igreja está recebendo um salário ao qual não existe. A igreja está recebendo um pagamento ao qual é mentiroso, é falso. Aí eu estou aqui, mas Deus está vendo, eu estou aqui, eu estou tentando, mas daqui a pouco eu vou pegar de novo. Você está se enganando. Você está mentindo para si mesmo. João capítulo 2, versículo 24 e 25, vai dizer assim: quanto a vocês, cuidem, para que aquilo que ouviram desde o princípio permaneça em vocês. Quanto a vocês, eu, você, nós, vós, eles, elas, todos, cuidem para que aquilo que ouviram desde o princípio permaneçam em vocês. Se o que vocês ouviram desde o princípio da sua fé, estou parafraseando, permanecer em vocês, vocês também permanecerão no Filho e no Pai. Amém. E esta é a promessa que Ele fez na vida eterna. Aleluia. Se eu e você permanecer firme na palavra que nós ouvimos desde o início da nossa fé, a palavra é a mesma. A palavra é a mesma: conserto, arrependimento, mudança de vida. Arrependimento, conserto, mudança de vida. A palavra é a mesma. Há mais de 2000 anos, a palavra é a mesma. Se eu e você, se nós permanecêssemos firmes, iremos permanecer, iremos. É certeza que o Pai vai estar em nós. Receberemos a maior promessa. Qual é a promessa, pastor Marcos? Diga-se: a vida eterna. A vida eterna. A promessa não é um carro novo. A promessa não é a bênção que está esperando. Meu livramento não. A promessa é a vida eterna.
Glória a Deus. Essa é a maior promessa da igreja. Esse é o maior dom da igreja, a maior dádiva da igreja, a vida eterna. Quantos estão prontos para morrer hoje? Estão prontos para morrer? Aleluia. Está pronto para morrer? Se você não está pronto para morrer, então você não está pronto para o céu. Que é a mesma coisa. O arrebatamento da igreja e a tua morte é a mesma coisa. A diferença é que tu vai ressuscitar para ir para o céu, e no arrebatamento vai receber um corpo novo, que é também uma ressurreição. Se prepare para o encontro eterno com Deus eterno. Se prepare. Prepara-te, ó Israel, para te encontrares com o Senhor teu Deus. Prepara-te, quilômetro 3 e 4, para se encontrar com o Senhor teu Deus. Prepara-te ao Sinai, para se encontrares com o Senhor teu Deus. Oh, Rabassuecai, Rabassuerai, Rabassuecai, E naquele dia nós veremos o rosto. Você já imaginou? Aleluia. Você se encontrando com Yeshua? Já imaginou já? Você olhando dentro dos olhos dele? Já imaginou? Já imaginou você olhando dentro dos olhos de Jesus? João disse que os olhos é como chama de fogo. Aleluia. O rosto dele é como o sol. Se tu olhar para a lâmpada, quando tu volta, o cabelo passado. A lâmpada está aqui. Mas tu olhar para o sol. Quando tu olha para o sol, teve pessoas que ficaram cegas. Agora recentemente. E tentaram acompanhar isso. Seguir rápido. Sol dos tentaram ver o eclipse solar sem atravessar. Ficaram cegos por alguns minutos ou alguns dias. Qual é o prazer? Paulo disse que o nosso prazer é a vida eterna. Paulo disse que a nossa maior promessa é o seguinte. Paulo fala que é imagina o inferno. Imagina o inferno. Hoje, tira daqui. Chama minha mulher. Chama meu marido. Chama meu filho. Me ajuda. Deixa eu voltar. Deixa eu avisar eles que eles estão errados. Não foi assim. O rico, amarelo, miserável. Não porque era rico, mas porque era ruim. Não queria saber disso. Lá ele tem Moisés. Quantos queriam a oportunidade de Deus? Todas as vezes que eu vou no velório, todas as vezes, e principalmente de jovens, o Espírito Santo de Deus fala comigo. Você iria morrer sem Jesus, ser novo, porque eu era feliz. Eu falo, Deus, muito obrigado. Não porque eu tenho medo da morte, eu tenho medo da morte sem Cristo. Quantos crentes e filhos de crentes morrem dentro da igreja do inferno? Quantos irmãos de crente, pais de crente morrem e vão para o inferno? Quantos crentes morrem e vão para o inferno? Quantos pastores estão no inferno? Quantos líderes estão no inferno? Você acha que o pastor não vai para o inferno? O apóstolo foi, Judas foi para o inferno. O Judas salvou. Jesus fala que Judas era filho da perdição. Então ele se perdeu. Prepare-se para se encontrar com Cristo. Essa frieza que está sobre o seu coração se chama apostasia. Eu luto contra ela todos os dias. O pastor Paulo luta todos os dias.
Continua a disciplina nosso corpo para cair em pecado. E o pecado não é olhar para a mulher na rua, não é que isso a gente quer. O pecado é abandonar Jesus. O pecado maior é sair da presença, é não orar um dia, não é Bíblia um dia, é não falar com Deus um dia. Ele fala, Deus, eu estou cansado de vir para a gente, fica quando a gente olha muito tarde. Deus fala, você tem que parar, você tem que falar comigo agora. Deus é ciumento, irmãos. Deus é ciumento. Ele fala que Deus tem ciúme de nós. Não o ciúme humano, possessivo e doentio, mas o cuidado. Ele quer que você se relacione com Ele. Quantos estão dispostos a viver um avivamento, não uma apostasia? Aleluia! Quantos estão dispostos a viver um avivamento? Aleluia! Deus chamou a sua igreja. Fique de pé, vamos orar. Vou chamar o pastor Márcio para nos ajudar. Eu vou pedir vocês. Pode ficar onde você está. Você vai fechar seus olhos. Todos. Jeremias fala que quem tem que trazer memória é quem não está de esperança. Mas a palavra de Deus diz